Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde desta primeira semana do ano de 2018 e começamos o ano com tudo, sorrindo e sendo feliz, porque hoje é dia de falarmos sobre reabilitação oral para pacientes desdentados totais. Recebemos aqui em nosso estúdio o professor Dr. Francisco de Assis Molo Júnior, professor adjunto do Departamento de Materiais e Prótese da Faculdade de Odontologia de Araraquara aqui da Unesp, mestre e doutor em reabilitação oral pela Unesp também, professor junto aos cursos de mestrado e doutorado em reabilitação oral pela Unesp e professor dos cursos de especialização em implantodontia Unesp Araraquara também. Então, assim, a gente vai ficar um bloco inteiro falando aqui do seu currículo, né, doutor? É um prazer estar aqui, Priscila. Muito Seja obrigado muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco e principalmente para falar de algo tão corriqueiro, né? A gente pode até comentar qual a situação da população brasileira que sofre, né, de falta de dentes, de desdente, né? Do edentulismo. Isso. O Brasil, como todos os países em desenvolvimento e também países do terceiro mundo, ele apresenta uma grande massa de pacientes desdentados totais. De acordo com a pesquisa realizada na Pesquisa Nacional de Saúde, os dados de 2015 do IBGE, 11% da população brasileira são desdentados totais. O que significa isso? São pacientes que não têm nenhum elemento dental na cavidade bucal, ou seja, estão completamente mutilados. 11% da população brasileira. Isso é um dado bastante importante porque mostra a carência, no caso, da saúde bucal desses cidadãos. E isso normalmente acomete uma população de homens um pouco maior, um percentual um pouquinho maior em relação às mulheres, devido ao fato das mulheres talvez procurarem mais o tratamento de uma forma geral na questão de saúde do que os homens, né? E também devemos lembrar que esses pacientes normalmente são pacientes idosos, numa faixa etária acima de 60 anos, o que nós devemos somar aí também os problemas sistêmicos que esses pacientes carregam em decorrência, muitas vezes, da nutrição que é comprometida em relação a essa falta de dentes, né? A gente tem uma foto, a gente tem duas fotos na realidade, que mostra o edentulismo, né, que é a falta de dente realmente. Essa é uma foto bastante clássica, né, que mostra o paciente desdentado e nessa foto você observa a ausência dos dentes e essa ausência dos dentes muitas vezes acarreta ao longo do tempo, se o paciente não coloca nenhum tipo de prótese na boca, nada, ocorrem vários problemas. Dentre esses problemas, obviamente, nós temos a nutrição, a má postura mandibular, os problemas estéticos, né, relacionados, ao problema nutricional, que é talvez o pior deles, né, na realidade, social também. E uma coisa muito importante também que acontece, muitas vezes, é a expansão da língua, né? A língua substitui o espaço dos dentes. Olha isso compromete muito a utilização de próteses totais no futuro. Então, por exemplo, se o cidadão extraiu os dentes em determinado dia, se ele ficar lá 1, 2 anos sem colocar nenhum tipo de prótese na boca, isso compromete muito a que ele se adapte a uma nova prótese ou uma futura prótese. Então, isso eu queria deixar claro que as pessoas quando extraem os dentes, elas têm que procurar um tratamento o mais rápido possível para evitar esse período onde o organismo, entre aspas, acostuma com a ausência dos dentes e aí fica muito mais difícil para ele, no caso, receber um tratamento com dentaduras. Entendeu? E as consequências básicas são a nutrição, a estética? O principal deles seria basicamente a mastigação fica completamente alterada, são pacientes idosos e esses pacientes normalmente eles tendem a buscar uma alimentação mais macia. Isso do ponto de vista, se você somar o paciente idoso com baixo metabolismo já instalado, né, ele buscando alimentação onde ele busca alimentos macios e normalmente ele caminha para os carboidratos, né, massas em geral,
Isso é um fator ruim, porque causa o que a gente chama também de uma, como é que se diz? Um aumento, né, do volume corpóreo, a pessoa engorda. Claro, né? Engorda mesmo. E isso é muito importante ser dito, porque o paciente já com uma certa idade não deveria comer tantos carboidratos, e sim mais proteína. Porque acarreta outras patologias. Exatamente. Né? A gente trabalha com a hipertensão, com a diabetes, com os fatores de risco para outros tipos de patologias. Causando obesidade. E, no caso, o paciente idoso ele deveria comer mais alimentos relacionados com proteínas. Por quê? Porque ele está com uma baixa produção de colágeno, ele tem que fabricar mais colágeno, sua musculatura está precisando ser reforçada. E, no entanto, ele busca um alimento que muitas vezes leva a essa obesidade indesejada. Tá? Então, esse é um outro fator muito importante, que é o fator nutricional. O fator estético... Tem a foto 3, que será que está ligada ao fator... O que a gente tem ali da terceira foto? Aí mostrando, essa foto traduz bem em relação à estética, o que ocorre quando o paciente perde os dentes. Aí, no caso, um paciente de sexo feminino, né, mostrando a acentuação das rugas. Você veja, toda a musculatura, que a gente diz a musculatura ao redor da boca, comprometida, a invaginação dos lábios. O paciente não consegue passar um batom, por exemplo. Se ela quiser passar um batom, ela perde os lábios? Perde os lábios. Olha lá. Exatamente. E você nota que a paciente também, o canto da boca, que a gente chama de comissura labial, ele fica muito unido, né? Isso faz com que haja um acúmulo de saliva nessa região, o que muitas vezes dá o que a gente chama de queilite angular, que é uma lesão constante que ocorre no canto da boca em função disso. E lógico que fora isso, traz um transtorno social para o paciente. Por quê? O paciente não consegue ter um convívio social com o terço inferior da face todo alterado, né? E a gente chama o paciente desdentado, normalmente a gente denomina um paciente mutilado, porque ele perdeu parte do corpo, né? E nós, como cirurgiões dentistas, nós devemos restabelecer de maneira funcional e estética todo esse terço inferior da face. Mais para adiante, nós vamos mostrar para o telespectador as várias formas de restabelecer esse terço inferior da face, ou seja, os dentes, o processo alveolar que foi perdido, com várias formas de reabilitação. Vamos começar a falar então dos tratamentos, né, das dentaduras convencionais. Sim. Quem que pode usar a dentadura convencional? Todo mundo pode? Como que é? A dentadura convencional, né, talvez um dos tratamentos mais comuns que existem dentro do consultório odontológico, principalmente quem milita na área de prótese. Ela é amplamente utilizada, muito versátil, né? Ela é confeccionada com resina acrílica termicamente ativada. É uma resina que é muito aceita pelo organismo. São raros os casos de, vamos assim dizer, de alergia, né? Então, é um material que é amplamente utilizado. Na população que recebe esse tipo de tratamento, é um tratamento normalmente de baixo custo, né? E manutenção? A manutenção de um tipo de prótese desse, foi bom você ter chamado a atenção, ela deve ser trocada a cada 5, 6 anos. Por quê? Porque normalmente ocorrem modificações no tecido que acomoda essa prótese. Entendi. E essas modificações, elas podem gerar lesões no futuro e as pessoas às vezes não percebem. Uma coisa que é importante ser chamada também a atenção aqui é de que esses pacientes, eles deveriam retornar ao dentista, mesmo fazendo uso de prótese total, anualmente, para que verificações sejam feitas na sua superfície tecidual, ou seja, na cavidade bucal, se há algum tipo de lesão importante. Fazer uma limpeza, tem como... Pode polir a prótese. Porque a dentadura convencional, o paciente pode tirar a hora que ele quiser, exatamente. Todos os dias. Tira, faz a higienização da prótese, faz a higienização da mucosa, da língua. Né? Se houver algum tipo de necessidade, pode tratar essa mucosa. Muitas vezes pode ter, por exemplo, uma candidose instalada, né? E isso tem que ser observado pelo cirurgião dentista. Essa higiene, obviamente, é feita nas suas casas. Depois, uma vez ao ano, seria interessante ele retornar ao consultório para o polimento das próteses, manutenção das próteses, às vezes um pequeno reembasamento, que seria um preenchimento da parte de dentro da prótese, deixar ela mais justa em relação ao tecido, e verificação se há algum tipo de lesão nesses tecidos que podem, obviamente, gerar no futuro algum problema mais grave para esse paciente. Isso eu repito para os meus alunos, porque muitas vezes o sujeito coloca uma prótese total na boca do paciente e esquece que o paciente ele pode desenvolver uma lesão em um período de 2, 3 anos
e muitas vezes não percebe. Então é muito importante fazer esse acompanhamento, essa prevenção de qualquer tipo de lesão. A gente tem algumas fotos também de tratamento das dentaduras convencionais. A partir da quarta foto, aí seria... Isso, na verdade, esse slide é importante eu frisar aqui, que mostra o edentulismo, o que ocorre com o paciente na medida em que ele perde os dentes. Então, no alto lá da nossa foto, vocês podem notar que o paciente, no caso, ele apresenta todos os dentes, ou a mandíbula com todos os dentes. Correto. E no decorrer dos anos, ocorre a perda dos dentes. E você pode notar mais embaixo que houve uma perda muito grande do osso. Por que eu chamei a atenção para esse slide? Porque na medida que os pacientes perdem os dentes, a gente precisa deixar claro que no primeiro ano após a extração de todos os dentes, o paciente perde, muitos deles, 90 e poucos %, perdem enormemente o volume ósseo. Então por que é importante frisar isso? Porque se o paciente pretende no futuro colocar implantes, ele não pode deixar, por exemplo, para o segundo ano. Ele tem que, o ideal seria extrair os dentes ou colocar os implantes no mesmo dia da extração, em alguns casos é permitido isso, ou ele esperar no máximo 90 dias, de 60 a 90 dias, dependendo da área, para a colocação dos implantes, né? Que são dispositivos ou pinos de titânio, são colocados dentro do osso e que vão substituir as raízes dos dentes perdidas, que vão servir de suporte para as futuras próteses, quer sejam elas sobredentaduras ou próteses fixas que vão substituir os dentes dente a dente. Então é muito importante que as pessoas tenham consciência disso. Extrair o dente, ou espera 60 e 90 dias e coloca o implante, ou coloca no mesmo dia, ou, se for no caso desdentado, que não for fazer uso de implantes, esse paciente tem que ter consciência que esse osso vai realmente desaparecer, na maioria das vezes, no primeiro ano. E o que não é ideal, né? A gente não tem que é o ideal. Para poder seguir, né? A gente tem mais algumas fotos? Aí mostrando o colapso estético, então, numa visão mais de perfil, né? Que a gente viu daquela primeira foto. Normalmente ocorre o quê? Nesse caso, especificamente, você vê a invaginação dos lábios, um perfil que a gente chama de côncavo, há uma projeção da mandíbula, o que a gente chama de falso prognatismo, o paciente fica com um perfil que a gente chama de polichinelo, que é um perfil que remete... Fica queixudo, é exatamente. E há uma queda ligeira também do nariz do paciente. Então, qual que é a função da prótese nesse caso? Restabelecer todas essas estruturas faciais, né? Recompondo esteticamente o terço inferior da face. Essa é a função básica do ponto de vista estético. É lógico. Aí tem a harmonia dos dentes, tem, no caso, a composição, o formato. Exato. Aí nós passamos para a parte da parte estética para a parte funcional, que é a outra fator importantíssimo, talvez o mais importante. Mais importante, na realidade. Que porque a dentadura, se você observar, ela não recupera somente a estética ou a função mastigatória, mas ela recupera, por exemplo, a facilidade ou melhora a respiração do paciente, a postura da mandíbula. Então você dá uma postura adequada para a mandíbula, isso reflete na articulação temporomandibular, no aparecimento de dores a longo prazo no paciente na face, né? Uma outra coisa importante, são só benefícios. Se você tentar, o nosso telespectador tentar deglutir, por exemplo, ele não consegue deglutir sem encostar os dentes. Então você imagina, a prótese total, a dentadura ou qualquer tipo de prótese que substitua os dentes, ela tem como função que, na deglutição, estabilizar a mandíbula e fazer com que o paciente degluta perfeitamente. Quando o paciente não tem dentes, o que acontece? Quem faz o papel dos dentes? É a língua. Então a língua passa a adotar o papel que os dentes deveriam adotar. E aí causa o que a gente chama de deglutição visceral. A língua, ela praticamente substitui os dentes. Então por isso volto a reforçar a importância de instalar próteses o mais rápido possível após a extração dos dentes. E a manutenção. A gente tem algumas fotos também que a gente pode ir passando depois. Aí mostrando então, no caso a prótese da paciente antiga, mostrando aí que ela precisava realmente de uma reabilitação, que os dentes estavam desgastados. Por favor, tem a próxima foto também, a gente pode passar seguidamente. Aí já as próteses novas, né? No caso são próteses totais convencionais, que a maioria da população utiliza esse tipo de prótese quando estão desdentados. O custo também é mais baixo. O custo de uma prótese convencional, ele chega, sei lá,
8 vezes menor do que uma prótese fixa sobre implantes, por exemplo. E isso num consultório ou um tratamento normal. Aí mostrando já a recuperação do terço inferior, olha, vejo já com os dentes reposicionados, o perfil do paciente restabelecido, uma visão de frente, ó, mostrando o sorriso harmônico, os dentes, os incisivos centrais bem posicionados, acompanhando a linha média facial do paciente, com o corredor bucal, que é esse espaço escuro que nós temos entre a bochecha e a superfície vestibular dos dentes por fora, né? E na visão lateral, né, o perfil do paciente, mostrando a recuperação do terço inferior com o suporte labial, o nariz volta a ter uma posição melhor, os lábios agora estão se mostrando, né? Dá o paciente pra passar batom. pode passar o seu batom, né? É muito comum, principalmente as mulheres, né? Se bem que hoje em dia até os homens eles têm um requisito estético bastante grande. Com certeza. Hoje em dia não tem mais aquela história que só a mulher ela quer uma coisa bonita. Hoje em dia realmente todos buscam, os dois, né? Ambos os sexos, eles... O equilíbrio estético. Com certeza, com certeza. A gente tem mais alguma foto dessa parte convencional? Tem. Ou não, doutor? Olha lá, mostrando o inicial, então, da paciente com a prótese antiga, no caso, no alto da foto, né? Os dois, paciente de perfil, e a parte de baixo com as próteses novas. Vejam, em cima, você nota nitidamente que a mandíbula da paciente em cima, né? O osso inferior, que a gente chama de mandíbula, rotacionou. Então ele veio para frente, dá um perfil que a gente chama de perfil, vamos assim dizer, de falso prognatismo, como se o paciente fosse... Muda bastante. A mandíbula fosse maior que a maxila. Agora, quando você restabelece o que a gente chama de dimensão vertical, leva a mandíbula numa posição adequada, vejam que há um alinhamento entre a maxila e a mandíbula. E a paciente volta a ter uma postura mandibular muito mais adequada. Então, achei que... Temos mais uma, esse já é prótese total. Esse já é também um antes e depois, também uma prótese total. Vejam, o paciente usava uma prótese antiga no alto também, que foi refeita, no caso. Esse paciente tinha uma perda relativa do terço inferior da face, a prótese tinha um pequeno desgaste, mas não era tão grande. E no arco, na região inferior, vocês podem notar já o restabelecimento da estética, né, do posicionamento da mandíbula. Muito diferente. E o paciente com um sorriso bastante harmônico. Bem harmônico. E a gente tem mais algum exemplo de convencional ou não? Isso ainda também dentro das próteses convencionais. Lembrando que as próteses convencionais, elas têm uma dificuldade, o paciente normalmente ele tem uma dificuldade de mastigação, que é óbvio, porque essas próteses, elas ficam apoiadas sobre a mucosa que reveste o osso. Então essa mucosa ela sofre lesões, certo? Porque é um dispositivo de acrílico, né? É um acrílico rígido, então a paciente pode sentir dores. Então o que acontece? Essa função mastigatória, ela é em torno de 15 a 20% daquilo que o paciente normalmente com todos os dentes apresenta. Então a prótese total, ela realmente não oferece um restabelecimento da mastigação como um todo. Ela restabelece, como eu disse, de 15 a 20%. Então, dessa forma, a odontologia caminhou a passos largos, né, para tentar o quê? Melhorar essa condição. A gente tem próteses mais modernas, que a gente pode falar no segundo bloco, doutor. Eu queria agradecer aqui a Inês Janine, que sempre me produz, né, com todos os looks dos programas, e também ao Guto Franzini, que faz minha maquiagem, meu cabelo, enfim. Eu agradeço vocês. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta para falar das próteses mais modernas aqui com o Dr. Francisco. Fique aí, não saiam daí. De volta ao Conexão Saúde, a gente recebe aqui no nosso estúdio o odontologista Dr. Francisco Molo, e a gente está conversando sobre dentaduras, convencionais ou não. E a gente tinha o último exemplo do primeiro bloco, que a gente queria falar da senhora que queria ter o sorriso da Xuxa, não foi isso? Na verdade, vamos lá ver a foto dessa senhora? Na verdade, esse o sorriso da Xuxa? Não é esse o sorriso da Xuxa. Vamos voltar um slide. Assim, isso, foi essa senhora que pediu. Muitas vezes os pacientes nos procuram com fotos de familiares ou fotos deles mesmos, né, mais jovens, e eles querem que a gente reproduza, no caso, a estética, né, que eles tinham quando casaram ou quando tinham lá seus 40, 50 anos. Sim. Então a gente procura como um fator motivacional até para o paciente utilizar as próteses, né?
reproduzir isso. Uma certa ocasião, eu atendi uma senhora, ao contrário disso, ela me chegou com uma revista, né, Caras, e ela queria que eu reproduzisse o sorriso da Xuxa. Só que ela tinha 70 anos, e isso muitas vezes não é... Que animada essa senhora, gostei. E nós fizemos lá a prótese para ela, tudo, ela gostou. Mas, assim, não condizia com a idade cronológica dela. Né? Mas, de qualquer forma, esse caso que eu gostaria de mostrar para vocês é que nós reproduzimos próximo daquilo que ela tinha e realmente a paciente gostou e foi um fator a mais na utilização da prótese total. Aqui a paciente com a foto, né, a foto dela que ela trouxe. E aí, no slide seguinte, né, na foto seguinte, aí já com a prótese... mostrando... Um sorriso mais parecido com o da Xuxa. Isso. Aí se você levar mais um slide, você vai notar que tem a foto. Pode passar mais um slide. Olha lá, o sorriso dela e o sorriso antigo, o sorriso da foto e o sorriso que foi proporcionado com a nova prótese. Tentando buscar aí uma harmonia entre a prótese... Tentando buscar o equilíbrio, né, da estética dela, do tipo de perfil, Isso, enfim. Exatamente. Buscar a reprodução daquilo que o paciente tinha alguma realidade dele antes da extração dos dentes, né? Que é um fator muito importante. Claro, muito bom. Além das dentaduras convencionais, hoje... Nós temos uma série de recursos para reabilitar o paciente desdentado total. Nós temos as overdentes, que são as sobredentaduras, que é, vamos assim dizer, uma forma de você reter melhor essas próteses na boca, dando maior conforto e uma eficiência mastigatória muito maior. E por fim, nós temos as próteses fixas sobre implantes, que são tremendamente melhores em termos de mastigação, recompondo aí em torno de 85% a 90% da mastigação original do paciente. Vamos falar dessas das sobredentaduras, né? Sim, maior prazer. Que a gente também tem algumas fotos. Pode. Aí, olha, por exemplo, esse paciente ele tinha já uma perda de dentes, estava com um problema sério, né, na cavidade bucal. Elegemos 2 raízes de dentes, no caso, por favor, pudesse passar o próximo slide, para a próxima foto. Olha lá, 2 raízes foram, no caso, tratados os canais, receberam o que a gente chama de atáchimas ou colchetes, para o público entender melhor, como se fossem colchetes. E essa prótese, no caso, ela fica suportada... Ela é fixa? Não, ela é na verdade, ela é encaixada sobre essas raízes e ela tem um suporte duplo, tanto apoiada, no caso, na mucosa, quanto nos dentes. Correto. E qual que é a vantagem? O paciente vai mastigar ou vai falar, a prótese, ela não sai da boca. Tá? Para você remover essa prótese, você tem que fazer um certo esforço. O paciente tem que remover, e ele mesmo faz a higienização, remove a prótese na sua própria casa, faz a higienização das raízes, né? E tem que fazer a manutenção de ano em ano. Isso, também pode ter as mesmas lesões da dentadura convencional, tudo igual. Ela não deixa de ser uma dentadura, ela continua sendo uma dentadura, só que com uma retenção, um suporte melhor quando comparado com uma dentadura convencional, porque a dentadura convencional, única, então, somente é suportado pelo rebote. E o percentual de reabilitação da mastigação da convencional, o senhor falou que é de 15 a 20. Dessa sobredentadura já é maior. Bem superior, em torno de 35%, 40%, o que remete a um conforto físico e psicológico do paciente muito maior. Muito melhor. Nossa, quando a gente pode conservar uma raiz, né, ou 2, como é o caso, para melhorar essa retenção da prótese, com certeza nós temos o dever, né, de preservar essas raízes para melhorar a condição final da prótese. A gente tem mais algumas fotos. Aí a prótese final já instalada, então nós temos o próximo slide mostrando o início e o fim, por favor. Perfeito. Aí o inicial olha a do lado e o final. Que maravilha. E aí nós temos logo em seguida uma nova... Pode passar. Aí um novo caso mostrando que esse paciente em particular, ele vai perder todos os dentes. Ele perdeu todos os dentes, da parte de baixo. Isso. E em cima ele já usava uma prótese total convencional. Então, o que foi planejado para esse caso? A colocação de 2 implantes, porque ao contrário do caso anterior, esse paciente, ele ia perder todos os dentes, todas as raízes. Então, hoje, com o aparecimento dos implantes ósseo-integrados, né, já é uma realidade praticamente em todos os consultórios que fazem prótese de uma maneira geral. Por favor, pode passar para o próximo slide.
Nós temos, então, esses implantes instalados. Após a instalação desses implantes, normalmente eles podem receber carga ou imediatamente após a instalação ou após 3 meses. De qualquer forma, eles vão nos auxiliar muito na retenção da prótese para o paciente, porque eles vão fazer o papel das antigas raízes que eu mostrei anteriormente, mas que agora esse paciente já não tem mais. Então, o implante ele veio para substituir raízes de dentes perdidos. Então, você não imagina o conforto que um paciente, às vezes, usa uma dentadura por anos, né? E aí ele chega lá até a faculdade de odontologia, nós colocamos 2 implantes, capturamos um colchete na base da dentadura e melhora enormemente o conforto desse paciente em termos de mastigação, conforto dele. E reabilitação é muito maior também. Sim, a eficiência mastigatória, o paciente se sente seguro por um convívio social, pessoas que lidam com o público, né? Profissionais muitas vezes que lidam com o público, esse tipo de prótese já ajuda muito em relação à prótese total. E o custo é muito maior, doutor? O custo desse tratamento já é um pouco mais caro porque nós temos os implantes e nós temos uma prótese com um attachment embaixo. Eu calculo que seja mais ou menos 2,5 vezes que uma prótese convencional custaria, tá? E depois, é lógico, nós temos outras modalidades mais refinadas de prótese que custam um pouco mais caro, em torno de 6 a 8 vezes o que uma prótese convencional, uma prótese over dentro custaria. Entendeu? Quais são essas outras modalidades? A gente nós tem vamos foto mostrar também? Aqui já. Então vamos lá. Então aí mostrando aquela prótese que eu anteriormente com as dois implantes, por favor, próximo slide. A gente já pode ver o próximo. Olha lá, ela é capturada, a dentadura vai por cima, por favor. Ok. Pode passar. Olha lá, a dentadura captura aquelas 2 colchetes, pode passar. Dando mais segurança mesmo. Isso, e aí fica na base da dentadura. Isso é a over dentro. Agora, para finalizar, pode passar. Olha aí o antes e depois. Ficou perfeito, né? Ficou muito bom. O paciente gostou, pode passar. Pode passar. Aí já uma outra modalidade. Agora é um método mais sofisticado. Hoje é um método mais atual. Sim, seria, vamos mais supor, moderno. Paciente que recebe 6, 8 implantes na maxila ou 4 a 6 implantes na mandíbula, recebe esse tipo de prótese, que é uma prótese fixa, que não tem palato, veja, ela não tem, o paciente continua sendo um desdentado, ou seja, ele não tem dentes, não tem raízes, mas só implantes, só que maior número de implantes para reter uma prótese fixa. Essa prótese ela não sai da boca do paciente, a não ser que o dentista remova. Então o paciente vai higienizar como higieniza normalmente, com fio dental, utilizando escovas adequadas, né? E até como mesmo se fosse realmente o dente dele. Por favor, se pudesse passar um pouquinho adiante para mostrar os casos. Olha lá, então aqui do lado direito nós temos a radiografia mostrando 6 implantes na maxila e 4 na mandíbula. E aí mostrando do lado esquerdo o paciente já reabilitado com as 2 próteses fixas em cima e embaixo. Esse paciente, ele usava até bem pouco tempo atrás, né? O quê? Só dentaduras. Né? Correto. Agora ele usa uma prótese fixa com toda a sua, vamos assim dizer, os seus benefícios, que é a mastigação muito mais eficiente, o sorriso fica muito mais agradável. Tem uma foto, por favor, para frente. Olha lá, como o paciente chegou, olha, ele perdeu os dentes, foi feita uma prótese superior e inferior, por favor, mais um. E esse caso é o caso que é um pouquinho, um custo muito maior, de 6 a 8 vezes maior, fixo, realmente não. Exatamente. E esse mas a reabilitação é de 80%? Sim, a eficiência mastigatória já é bem melhor do que uma prótese total, não tem a menor dúvida disso. Não tem comparação. Se a gente pudesse escolher entre esse tratamento e o tratamento anterior que mostrei, obviamente as pessoas deveriam pedir um tratamento dessa forma. Só que isso depende, obviamente, da condição financeira, da quantidade de osso que o paciente apresenta, se ele está disposto a passar por um procedimento, às vezes, de enxertia ou não, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração, mas é um tratamento reabilitador bastante eficiente e que traz um benefício muito grande para a população em geral. Perfeito. Doutor Francisco, gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente no Conexão Saúde. É uma honra ter mais uma pessoa da equipe, né, da Unesp. A gente sabe que a Unesp também trabalha com a população, com muitos tratamentos. Pena que a gente não tem muito tempo aqui, a gente acabou o nosso tempo para a gente poder falar dos tratamentos, mas o senhor volta aqui para falar dos tratamentos que vocês desenvolvem lá na faculdade. Combinado? Eu que agradeço a oportunidade, até uma próxima vez. Eu agradeço a TV Cultura pela Paulista, né, pela oportunidade, a Priscila e aos demais membros da casa. Muito obrigada, a gente que agradece. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com o quadro do Cozinha Saudável.
De volta ao Conexão Saúde, chegou a hora mais deliciosa do nosso programa e agora a gente vai aprender a fazer, agora nas férias aí, a criançada em casa, fazer umas cookies super naturais e saudáveis. Vamos lá para a nossa cozinha saudável. Cozinha Saudável, apoio cultural, predileta, feito com amor. Que gostoso! Mais um Cozinha Saudável no ar e hoje é dia da gente fazer também mais um docinho para as nossas festas de final de ano. E o nosso docinho será? Biscoitinho cookie. Biscoitinho cookie, que delícia! Estamos aqui com a nossa chefe Aline Carrascosa, lá do restaurante Antonella. Se você tiver mais vontades assim durante a semana, né? Onde que fica o Antonella, Aline? Fica na Avenida 7 de Setembro, 713, entre a Rua 6 e a Rua 7. É isso aí. Vamos para a nossa receita então. Vamos. Hoje nós vamos usar o farelo de aveia. Quanto de farelo de aveia, 2 Aline? xícaras. 2 xícaras de chá de farelo de aveia. Tá? Aí eu vou misturar o que for seco na receita, tá? Tá. Vou Primeiro colocar tudo que for seco. Então, o farelo de aveia, uma pitadinha de sal, dá uma colherzinha de café de sal. Ah, tá. Uma colherzinha de café de sal. Exato. E vou colocar 2 colheres de sobremesa bem razoável de chia triturada. Olha lá, 2 colheres A de chia marrom eu tô triturada, marrom. Isso. Colheres razoáveis, né? Exato. Então vamos misturar. Aí eu coloco, eu acabo misturando já esse. São poucos ingredientes nessa pouco, receita, né? Que a base mesmo é o farelo de aveia. E agora vou deixar ao lado. Reserve e vamos para a segunda parte, que é 2 colheres de sopa de azeite. 2 colheres de azeite de sopa. Isso. Ok. 3 colheres de sopa de mel. Que delícia, essa receita vai mel. Vai mel, eu gosto. Há muitas receitas de final de ano, né? Vão mel, né? Exato. Mas, pessoal, caso vocês queiram também mudar, o melado de cana pode ser. E também cuidado com o mel, porque ele é calórico, né? Então, mas eu acho que nesse caso vale a pena a gente colocar o mel, é natural. Fica bem saboroso, ó. Dou bem uma mexidinha. Saboroso. A criançada adora mel. Ó, e vamos para aquela mistura seca. Aí, caso precise, dependendo do farelo, que nem eu falei da outra... Se não chegar no ponto, né? A gente pode acrescentar. Aqui eu posso pôr até o mel, um pouquinho mais. Ou um tiquinho só de água. Eu vou deixar aqui do lado, que se precisar... A gente pega mais um pouquinho de mel, né? Isso. Aqui. Olha, aí é só mexendo. Então... Aí vai misturando para criar uma consistência nessa massa. Olha que fácil, são poucos ingredientes. Poucos. E uma massa gostosa, né? Aparentemente, com mel, com chia... Aqui. Farelo de aveia. Pode pôr só um pouquinho que eu vou usar esse restinho que ficou. Um pouquinho do que, Aline? Pode ser de água. De água? Pode. Bem pouquinho mesmo. Porque tá vendo? Assim, ó. Isso. Coloca um pouquinho e já sai um pouquinho de mel com a água que a gente acabou de colocar. Pra dar o ponto. Tá vendo? Olha, que ela já vai pegando. Já aí vai ela misturando. vai amassar, você vai amassar. É fazer que nem um biscoitinho. É lógico que o cookie, ele é maior. Então, se você dobrar a receita, você pode fazer uns biscoitos maiores. No caso, hoje, nós vamos fazer ele menorzinho, tá? Vamos fazer menor. E no centro dele,
nós vamos colocar a geleia de pêssego da Predileta. Que delícia! E também tem vários sabores Tem de geleia. vários, Aí tem vai vários. do seu gosto, do que você Isso. gosta, sua família gosta, seus filhos gostam. Pode colocar goiabada. E eu achei legal que você falou que a gente vai fazer pequenininha, porque pode ser pra hora do café, pra uma entradinha, pra receber numa conversa no escritório. Isso, café da manhã. Não exagera, né? Não tem necessidade. Aí agora eu vou usar Pra a mão, assadeira. Assadeira. Vou deixar esse aqui do lado. E amassar mesmo com a mão. É mais fácil às vezes amassar com a mão, não é? É. Porque você sente o ponto da massa. É o que a gente utiliza, né? Claro, claro. Então, ó, aqui no caso eu vou fazer ela. Aí quem tá em casa pode fazer qualquer formato da bolachinha. Qualquer formato. E também, se quiser, ela pode, que nem eu vou colocar um pouco agora para assar, mas poderia deixar para colocar no final a geleia. Depois de pronto. Depois de pronta. Pode. Às vezes quando ela vai pra assar, ela já incorpora. Já. Fica mais gostoso, não fica é? saboroso. Ó, dá uma apertadinha. Essa daqui, ela acaba sendo um pouco mais esfarelenta, né? Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de montar. Entendi. Tá? E agora nós vamos estar finalizando aqui os Agora vamos biscoitinhos. Isso. E agora a gente já está finalizando a nossa cookie com o recheio. Olhem De só. geleia de pêssego. De geleia de pêssego, isso Eu vou mesmo. mostrar aqui pra câmera, olha. Aí eu fiz um buraquinho, né, no centro. Deixou um espaço bem no Isso. centro da cookie para colocar o recheio. E coloco o recheio. Vou pegar mais um Não pouco. tem como não ficar gostosa. Gente, olha, pra manusear ela é bem pegajosa, assim. Então, você tem que apertar bem pra ela formar, tá? Entendi. Senão, se você fizer ela levemente, ela vai esfarelar. Então, tem que forçar Não tem bem. ligação química, né? Então, a liga dela é o mel. Se você achar que, às vezes, dependendo do farelo que você comprar, a quantidade de mel não foi suficiente, você põe mais um pouquinho para dar aquela liga. Essa é a tá? dica da massa, hein? Fiquem espertos. Isso. E vamos pro forno Agora agora. vamos pro forno. Quantos minutinhos no forno, Aline? Eu vou deixar em torno de 10 a 15. 10 a 15 minutinhos. Isso. Já se foram os 15 minutinhos e agora é só dar uma olhada nesse forno. Vamos lá, Aline? Vamos. Vai Já ver deve como? estar no ponto, tá sim. Tá no ponto? Tá. Olha só que gracinha que é essa cookie recheada de geleia. Aqui. Olha só, pessoal. Vou pôr aqui rapidinho, eu vou pôr no prato. E o Ela- aroma... E ela dá uma inchadinha, você viu, né? É, porque Ela entra, aumenta, né? ela aumenta o farelo de aveia. Então você pode colocar tanto, desculpa. deixa eu pegar essa espátula. Você pode colocar tanto a geleia de pêssego ou uma de morango que eles têm, a de goiabada. Combina com essa Aí massa. fica Qualquer uma sabor, delícia, Aline. qualquer sabor. Se vocês quiserem dar uma incrementada, colocar castanha, pode Olha, pôr. acho legal. Pode colocar também Nessa época de festa, né? uva passa, que pra quem A gosta, uva passa né? é polêmica. É polêmica. Quem gosta ama, Eu quem não amo. gosta odeia. Exato. Mas vale a pena falar. Vale. E aqui, a gente tirando agora do forno, ele tá, ó, meio molinho, mas ele vai secar. Tá? Então, pra gente consumir, tem que esperar secar. espera um pouquinho. Lógico, se você Entendi. quiser comer pra
O pessoal gosta de comer coisa quente, não tem Quentinha, problema. geleinha quente, né? Mas ela, pra ficar sequinha, porque ó, o formato dela já tá certo, ó, ela não desmancha não. Mas pra ela ficar sequinha, ela tem que dar aquela esfriada. Olha lá, gente, Olha. que prato delicioso com poucos ingredientes. Fácil de fazer. Rápido e com certeza deve ser bem gostoso. Bem Agora gostoso. pro fim de ano, valeu a dica da nossa chefe Aline Carrascosa. E se você quiser que a gente vá até a sua casa fazer uma receita deliciosa e saudável, mande e-mail para o conexãosaúde@tvculturapaulista.com.br que nós estaremos aí na sua casa, né, Aline? Exato. Eu não vejo a hora, gente. Manda um e-mail. Queremos ir aí. É isso mesmo. A gente agradece a nossa chefe Aline Carrascosa, a Silvia Ramos, e a gente volta para o estúdio do Conexão Saúde. Cozinha saudável, apoio cultural, predileta, feito com amor. Que gostoso! A gente agradece mais uma vez a nossa chefe Aline Carrascosa. E agora eu queria conversar com vocês sobre ser livre. Para pensar livre. O que é pensar livre? Livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura e conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem um delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate, o ketchup com somente 13 calorias por porção. Todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde livre de culpa, já sabe. Procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome, de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito amor. E a gente fica por aqui. Eu te convido para estar junto comigo toda quarta-feira às 14h e às 10h30 da noite. Até quarta-feira que vem. Tchau! Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região.